Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz, mas Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Que alegria, que gratidão poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 104, chamada Diante da Multidão, baseada numa passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 1, onde o evangelista diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência, do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem de saber e buscam subjugá-la ao seu talento. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados de condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as redes para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul de nossa individualidade, movimentam-lhe milhares de criaturas em posição inferior à nossa. E estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-a sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Essa lição é uma lição muito bonita e ela acaba sendo uma lição muito atual, devido a muitos exemplos aqui que Emmanuel nos traz, de como muitas vezes as pessoas acabam não realizando o seu trabalho em prol do verdadeiro objetivo da qual elas foram designadas. E isso, infelizmente, tem sido um assunto muito atual na nossa sociedade nos dias de hoje. E aí vale a reflexão do porquê. Por que que isso acontece ainda? Por que que as pessoas elas desviam do seu verdadeiro trabalho, do verdadeiro foco? O que que acontece? O que levam essas pessoas a fazerem isso? Nós temos alguma responsabilidade sobre isso? Então, é uma lição muito interessante que nos leva a várias reflexões e vários temas que, vira e mexe, nós estamos estudando, tanto no Fonte Viva, quanto nos cursos de sábado das obras de André Luiz, quanto no nosso curso de quinta do curso de Espiritismo, das lições do Livro dos Espíritos, que o Marcos lê para a gente. Então, em várias lições, vira e mexe, a gente vai citar aqui alguns elementos de que a gente aprende, né, de que a gente vê nessas lições quando a gente tem a oportunidade. Aí Emmanuel ele começa a lição explicando um pouco dessa situação, quando ele fala assim: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. O que que a lição ela começa nos ensinando? Primeiro, que ela vem nos ajudar a compreender, e até a gente vai, coincidentemente, a gente vai entrar aí nesse estudo na próxima aula do curso de Espiritismo, aqui da sabedoria divina, que nós vivêssemos em sociedade.
Para quê? Para que a gente pudesse aprender um com os outros. Quis assim que a sabedoria, quis assim que a sabedoria divina que fosse assim, que esse seria o melhor método de aprendizado. Por quê? Para que um pudesse aprender com os outros. Para a gente ter uma ideia, a gente até estudou isso também na nossa apostila de Espiritismo, lá dos primeiros povos, quando aqui ainda na Terra ainda estavam tendo as primeiras reencarnações, o que a gente chama, né, de espíritos primitivos, veio uma leva de espíritos, principalmente do planeta, né, do sistema, né, planetário de Capela, para cá para ajudar no progresso aqui do planeta. E até a vinda desses espíritos fez com que o planeta, que era um planeta primitivo, se tornasse um planeta de provas e expiações. Então, esses espíritos vieram e justamente com a vivência, a convivência com esses espíritos, fez com que os espíritos que estivessem aqui, eles começassem a desenvolver um aprendizado um pouco mais rápido do que seria que se só houvesse aqui espíritos primitivos. Muito provavelmente, se não viesse essa leva de espíritos de Capela que nos ajudaram a nos desenvolver e ajudaram nessa convivência a desenvolver trabalhos, inteligência e situações na nossa vida, muito provavelmente nós ainda hoje estaríamos muito perto dos espíritos primitivos. Então foi graças a eles que houve esse passo, esse adiantamento no progresso aqui do planeta. E esse movimento também está acontecendo agora. Vindo muitos espíritos de planetas mais elevados, de planetas já de regeneração, para nos ajudar justamente nesse movimento de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, nós já estamos recebendo essa leva de espíritos mais elevados, onde nós, com a convivência com eles, podemos aprender e podemos, assim, desenvolver melhor, mais rapidamente, para que aqui o planeta possa se tornar um planeta de regeneração. Então, veja que, na verdade, o nosso desenvolvimento é que faz com que o planeta se desenvolva. Então, através do nosso aprendizado com esses espíritos que estão vindo de outros lugares mais elevados, mais adiantados que o nosso, e é nessa nossa convivência com eles, vai trazer conhecimento, aprendizado para nós, e assim a gente vai evoluindo, e juntamente conosco, o planeta também vai evoluindo, e assim o planeta vai se transformar num planeta de regeneração. E é assim em todo o universo. Quis a sabedoria divina que a gente aprendesse uns com os outros. Então, aquilo que eu já tenho desenvolvido, seja de inteligência, seja de virtude ou qualquer outra coisa, isso é uma conquista minha, da qual eu posso ajudar as pessoas que estão ali à minha volta. O que acontece, e a lição vem nos refletir, vem ajudar essa nossa reflexão, é que muitas vezes esses espíritos que se incumbem dessa missão, desse trabalho, por já terem essa evolução em si, muitas vezes acabam se desviando do seu verdadeiro propósito, do seu caminho. E aí vem a reflexão, por que que isso acontece? Não é um trabalho deles? Já não seriam espíritos mais evoluídos? Por que que acaba havendo essa distorção? Aí Emmanuel continua a lição falando. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder para simplesmente humilhar ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem de saber e buscam subjugá-la ao seu talento. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam no despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as redes para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação dos efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos ilegítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Então, Emmanuel, aqui ele continua a lição citando vários exemplos e exemplos muito atuais que acontecem na nossa sociedade, onde um trabalho ele acaba sendo distorcido em favor de uma outra coisa diferente do seu verdadeiro propósito. E por que que isso acontece? É importante a gente entender que nós não estamos ainda num planeta perfeito. Então, muitos dos espíritos, por mais evoluídos que eles possam ser, é preciso a gente entender o que que acontece. A gente também teve a oportunidade de estudar isso no começo lá da nossa apostila de espiritismo. Muitos desses espíritos, quando nós estamos lá na espiritualidade, muitos dos nossos defeitos, das nossas más paixões, elas ficam adormecidas. A gente não entra em contato lá com elas.
Por quê? Porque estamos num outro ambiente, não temos lá o elemento da matéria, estamos com quem a gente gosta, então é mais fácil a gente estar lidando com bons sentimentos, com boas virtudes, do que ao contrário. Quando a gente reencarna, até porque lá, por exemplo, a gente não tem um contato com ciúme, com inveja, com ganância, com orgulho, com apego e tantos outros defeitos, luxúria, e tantos outros defeitos que a gente possa desenvolver. Lá eles ficam totalmente adormecidos. Quando a gente reencarna e a gente tem o contato com a matéria, o que acontece? Muitas vezes, esses defeitos, as más paixões que estão dentro da gente, elas começam a aflorar. E nesse caso desses espíritos, isso também pode acontecer. Por quê? A gente conversa muito sobre esse tema, principalmente no capítulo 21 do Evangelho, quando a gente fala dos falsos cristos e falsos profetas. Que lá, esses profetas, da qual lá a lição fala, até porque a lição ela é mais voltada para o lado religioso, mas ela abre para a gente também compreender outras situações que acontecem em outras áreas também da nossa sociedade. Porque esses espíritos mais evoluídos, eles não vêm só no campo religioso. Eles vêm em várias outras áreas. Vêm na ciência, nas artes, na música, na política, na educação, em tantas outras áreas, para ajudar justamente naquilo que a gente está conversando, no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento daquela determinada área. Por eles já terem esse desenvolvimento, essa evolução um pouco maior, eles vêm incumbidos dessa responsabilidade justamente de ajudar as pessoas que estão ali à sua volta, que não têm todo esse conhecimento, que ainda não têm esse preparo, ajudar a desenvolver esse conhecimento e esse preparo. Só que o que acontece? Quando eles vêm e têm o contato aqui com a matéria, e eles, por serem espíritos já mais inteligentes, muitas vezes serem espíritos velhos, e já tiveram muitas reencarnações, têm outras virtudes desenvolvidas, como, por exemplo, o magnetismo, e o dom da palavra, e tantas outras coisas. O que acontece? Quando eles vêm e entram em contato com a matéria, muitos daqueles defeitos que estavam ali adormecidos, eles começam a aflorar novamente. E aí eles começam a ver que eles estão em uma posição social de destaque sobre outras pessoas, que às vezes a inteligência que eles possuem é muito superior em relação às outras pessoas. Aí o que acontece? Acabam distorcendo do seu verdadeiro objetivo e ao invés desse espírito estar trabalhando em prol daquele grupo de pessoas, em prol daquela sociedade, acaba trabalhando para os seus próprios interesses. E aí é onde acontece tudo isso que a lição nos fala. A distorção de muitos elementos, como na política, na ciência, nas artes, na música e tantas outras coisas, na religião também, que isso a gente vê muito isso, né? A religião ela acabou nos últimos séculos se afastando do seu verdadeiro propósito. Qual que é o propósito da religião? É aquele ensinamento de Jesus, quando ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. A missão da religião é essa, através dos ensinamentos de Jesus, mostrar o caminho de Deus. Nada mais, nada menos. É isso. E aí a gente tem visto, infelizmente, a religião muitas vezes saindo desse caminho por muitas vezes devido a outros interesses de seus líderes religiosos ou outras situações, onde acaba muitas vezes misturando com outros elementos da sociedade que não é o objetivo da religião, acabam muitas vezes se envolvendo em política, em outras situações, em um lado, digamos assim, mais material da coisa, que não é o objetivo da religião. O objetivo da religião é um outro, foi aquilo que a gente conversou. E a gente até hoje vê muito isso. E isso não acontece só na religião, acontece em outras áreas, em outras situações do nosso círculo de vida. E a lição ela nos chama a atenção sobre isso, que infelizmente muitas pessoas elas têm usado aquilo que ela tem de mais, seja de conhecimento, seja de poder, seja de influência, seja até mesmo de uma situação financeira mais favorecida, e ao invés de utilizar isso para benefício geral das pessoas, acaba se utilizando apenas em benefício próprio e aí distorcendo o seu verdadeiro propósito. E lembremos sempre, quem mais tem, mais será cobrado. Essas pessoas elas não estão nesses cargos ou nessa posição por mérito delas. Elas estão por uma responsabilidade, por um trabalho que a espiritualidade confiou a elas. Então, quanto mais elas têm, mais elas serão cobradas sobre isso.
Então, muitas vezes, a gente tem uma certa inveja, vou usar essa palavra, sobre algumas pessoas que têm alguma influência ou estão em alguma posição. Ah, eu queria ter tal coisa. Ah, eu queria ter a influência dela. Ah, eu queria ter a vida que ela tem. Olha, gente, talvez seja melhor a gente se contentar com um pouquinho que a gente tem aqui. Porque quanto mais essas pessoas têm, mais delas será cobrado. E elas vão responder por tudo aquilo que elas estão fazendo. Então, se elas estão distorcendo a missão da qual a espiritualidade confiou a elas para benefício apenas delas mesmas, elas serão cobradas e não vai ser uma cobrança muito boa, não. Então, é bom a gente ter um pouco desse discernimento. O que vale para nós é enxergar isso e saber diferenciar quem realmente está empregando isso para o bem, né, através dos ensinamentos de Jesus, de como Jesus se comportou, e quem está se utilizando dessa posição, dessa fluência apenas em benefício próprio. Se nós estivermos atentos, a gente pega, a gente consegue ver. É só a gente não se deixar levar. Então, vale a pena a atenção, vale a pena o cuidado. Mas aí vem a reflexão. E nós? A gente pode fazer alguma coisa? Alguma coisa está ao nosso alcance em relação a isso? Aí Emmanuel continua a lição falando assim: entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul de nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior a nós. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, em relação a nós, o que a gente pode fazer, mesmo nós não tendo, às vezes, a inteligência que essas pessoas têm, a condição que essas pessoas têm, a influência que essas pessoas têm, nós, de acordo aonde estivermos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos defeitos, mesmo ali, a gente naquele quadradinho ali, às vezes limitado, sim, nós podemos fazer, nós podemos ajudar. Como? Através da nossa palavra, mas principalmente através das nossas ações, dos nossos comportamentos, porque são as nossas ações, os nossos comportamentos que ajudam, que inspiram as pessoas a refletirem um melhor caminho para com elas. Foi como Jesus fez. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos conversando sobre os ensinamentos de Jesus, porque ele fez os milagres que fez? Sim. Porque ele sofreu o que ele sofreu? Sim. Mas muito mais por quê? Porque ele vivenciou tudo aquilo que ele nos transmitiu. Então é por isso que nós estamos aqui conversando sobre todos os ensinamentos, sobre tudo aquilo que ele nos deixou. Então nós, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todas as nossas limitações, sim, nós podemos ser colaboradores da espiritualidade e ajudar no nosso quadradinho a inspirar as pessoas no bem. Está muito ligado essa passagem com aquela parábola da semente, né, do semeador, né, até a gente estudou isso na aula passada da lição do Espiritismo, quando fala que o semeador saiu a semear. E é importante a gente traçar um paralelo, porque vale a pena a reflexão. Porque lá o semeador ele começou a semear, e aí ele começou a jogar as sementes em vários tipos de terreno, e aí finalmente teve uma hora lá que foi lá num terreno fértil, e aí a semente começou a dar os seus frutos. E esse trabalho é muito próximo do que a gente pode fazer, no sentido das nossas ações e dos nossos comportamentos, ajudar a inspirar as pessoas ao bem. Às vezes a gente não precisa seguir uma religião, né? A gente não precisa falar de religião, na verdade. Nós, praticando bem, estamos falando de Jesus, sem citá-lo nominalmente. Então, é assim que a gente pode fazer em relação às situações e às pessoas que estão à nossa volta, para a reflexão delas. O que vale a nossa intenção, o que vale a nossa atenção e o nosso cuidado porque muitas vezes, como a parábola lá fala, o semeador saiu a semear. Lá não fala que o semeador saiu a semear e que foi ele que fez a semente dar os frutos.
Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente quer sim espalhar uma boa nova, espalhar os ensinamentos de Jesus através da nossa vida, mas muitas vezes a gente acaba interferindo na vida da pessoa. Olha, você tem que ir no centro espírita, você pega a pessoa e leva e puxa a pessoa pelo braço, né? Olha, eu se fosse você fazia tal coisa. Olha, isso não vai dar certo. Muitas vezes a gente acaba interferindo na vida da pessoa e essa não é a nossa missão. A nossa missão é espalhar a boa nova, com as nossas ações, com as nossas palavras, nossos comportamentos, espalhar o bem e deixar que essa semente ali que foi plantada, que foi ali transmitida para aquela pessoa, ela possa florescer no tempo oportuno. E para florescer é com ela, é com Deus, com a espiritualidade, é com Jesus, é com essa turma, não é com a gente. A gente não tem essa missão, a gente não tem esse trabalho. É um pouco como a espiritualidade faz com a gente. Muito dificilmente a espiritualidade ela vai chegar e falar assim, faça aquilo ou faça aquilo lá. Muito difícil. Na maioria das vezes, o que ela vai fazer? Ela vai intuir reflexões, pensamentos, para que a gente tome a decisão, para que seja um mérito nosso daquilo que a gente vai fazer, ou demérito. E muitas vezes a gente precisa tomar aquela decisão por nós mesmos para servir como experiência para nós. Então, é um pouco como a espiritualidade faz. E muitas vezes a gente não. O que a gente faz? A gente se intromete na vida da pessoa. Ou como a gente fala popularmente, a gente se mete lá. E aí a gente interfere com a desculpa que a gente está ajudando, ou quando não, a gente vai lá, interfere e traz para nós elementos das quais não são nossos. E aí a gente depois vai sofrer as consequências disso lá na frente. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. É sim ajudar, é sim inspirar as pessoas através de uma palavra, através de um gesto, mas deixar para que aquilo floresça no seu tempo oportuno. Não é o nosso trabalho, isso tem que ser um mérito da pessoa. O que a gente tem que ter em mente é justamente, como a nossa lição fala, os ensinamentos de Jesus. É como ele falou, queira para o próximo aquilo que quer para você. Então, se eu quero ter o direito de fazer a minha escolha, de seguir o caminho que eu acho melhor, de tomar a melhor decisão, eu fazer isso, por que eu vou me julgar que eu sou melhor do que o outro e tomar essa decisão pelo outro? É deixá-lo que ele faça e tome a atitude da maneira que ele acha correta. E aquilo, sendo correto ou não, vai servir de experiência para ele. E é assim que todo mundo aprende, e é assim que todo mundo evolui. E é por isso que estamos aqui todos juntos, justamente para, nesses momentos, um poder ajudar o outro sem interferir, mas principalmente inspirando o bem, para que a gente possa progredir, assim, né, progredindo junto, uns aprendendo com os outros, porque muitas vezes a virtude que a pessoa tem é o meu defeito e vice-versa, às vezes eu tenho algo já bom, de bem desenvolvido em mim e na pessoa ainda não, então eu com as minhas ações naquela situação pode inspirar a pessoa a desenvolver isso nela, a reconhecer isso dentro dela, do mesmo jeito que nós também podemos reconhecer muitas coisas boas que a gente ainda não tem nos outros e poder aprender com eles. É assim que a gente vai evoluindo e assim que a gente vai crescendo junto, principalmente respeitando o momento e o tempo de cada um. Todos nós temos nosso tempo, todos nós temos nosso momento. Se a gente já atendeu o chamado e mesmo com os nossos defeitos estamos ali procurando trabalhar, graças a Deus. O outro vai ter o momento dele. Mas é inspirando, é fazendo o nosso trabalho que vai causar, vai fazer com que ele reflita e no momento oportuno, ele vai tomar a melhor decisão dele. É isso que a gente tem, é esse parâmetro que a gente precisa ter para todos nós um dia crescermos e nos tornarmos espíritos de luz. Esse é o destino de todos, mas cada um atende seu chamado no tempo oportuno. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, é uma lição onde, como a gente conversou, vários elementos do nosso dia a dia a gente está conversando. Então vale a pena como nós estamos nos comportando diante dessas situações. A gente tem ainda lá se metido na situação da outra pessoa, a gente tem interferido, ou a gente consegue saber nos proteger, digamos assim, de poder ajudar, mas ao mesmo tempo nos protegendo de não interferir em relação à pessoa, mas ao mesmo tempo inspirar o bem ali na pessoa e saber esperar o tempo oportuno daquilo florescer dentro dela e entender como a vida, como as situações estão à nossa volta e separar, como Jesus fala, o joio do trigo. Estamos bem nesse momento. A gente já é capaz de reconhecer. Basta a gente estar prestando atenção, mesmo com todos os nossos defeitos. Se a gente prestar atenção, a gente pega e a gente consegue distinguir melhor quem realmente está empregando o seu trabalho, o seu trabalho na sua determinada área da maneira correta ou não. Vale a pena a gente estar ligado, prestando atenção nessas situações. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos,
e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.